Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Jesus, guia e modelo da humanidade, e já vamos pedir ao nosso mestre que nos ampare para que possamos não só compreender intelectualmente sua mensagem, mas sobretudo sentir e assim poder praticar. Vamos começar já pela questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos amigos espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: vede Jesus. Observem que Kardec pergunta, ele usa o verbo tem oferecido, ou seja, um movimento, uma dinâmica. Isso já quer dizer que tanto nós, quanto o próprio Jesus, estamos sempre em evolução. E o que é um guia? É aquele que presta um serviço, um trabalho, e que transporta de um lugar para o outro. É o que orienta, uma bússola, né? Como a criança precisa dos pais, o turista do guia, o aluno do professor. O guia é alguém mais experiente, ele conhece o caminho, ele já percorreu, né? Ele sabe onde quer chegar, e melhor, ele sabe como chegar, né? Porque alguns não sabem nem o destino. Então, o modelo é o quê? Aquilo ou aquela pessoa que serve de objeto de imitação. É um exemplo a ser reproduzido, o modelo já está pronto, né? Então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier, ele diz o seguinte: Jesus é o espelho que reflete a luz divina para os bilhões de seres que evoluem no orbe. Então, a luz que vem dele é a que nós necessitamos, é a que nos mantém e é a que nos esclarece, né? O espírito, clareia o espírito. E o próprio Jesus, em vários momentos, ele mesmo se intitula, ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Se formos fazer um comparativo com a organização, podemos lembrar de duas diferenças básicas entre o chefe e o líder.
O chefe é aquela figura autoritária que ordena, que manda, que não escuta as pessoas normalmente, né? Não compreende, não gosta de diálogo, é vingativo. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra aquele período de Moisés em que, pela dureza, brutalidade, selvageria daquele povo, ele foi obrigado a trazer leis muito severas, né? Como a lei de Italião, que já foi uma evolução para aquele tempo. O dente por dente, olho por olho, já era uma evolução. Então, esse foi o Deus que, naquele momento, as pessoas conheceram. O Deus punitivo. Mas aí vem o líder, aquele que inspira e, sobretudo, aquele que ensina pelo exemplo. Respeita, escuta, entende o tempo de cada um, não constrange, não obriga, né? Pelo contrário, ele ajuda os líderes, os liderados, desculpa, a refletirem, a eles próprios chegarem às suas conclusões. Ele orienta, né? E esse é o Jesus que apresenta então agora esse Deus de amor, de bondade e de misericórdia, que ele ensina a gente a conversar com ele através do Pai Nosso, né? Então, Jesus é esse ser, esse fenômeno que passou na Terra, o homem mais biografado do mundo, mais de 500 mil. Atrás dele vem Napoleão, com 250 mil biografias, né? E o interessante é que Jesus trouxe uma proposta revolucionária, completamente diferente de tudo que já se viu. Então, por exemplo, durante todo esse tempo, os reis, legisladores, os estadistas tentaram fazer mudanças na sociedade superficiais, mas Jesus traz a proposta de ir no cerne da questão, a mudança no homem, a mudança de padrão de pensamento, de moralidade, de ética. Mudando internamente, tudo o que está ao redor também muda, né? Então, ele nos apresentou esse Pai para nós, né? Sempre falava das coisas espirituais, mas através das coisas materiais, né? Então, ele, como governador da Terra, ele traz para a gente um mundo que, apesar de dores, de sofrimentos, de provações, nós podemos, pela maneira como vivemos nesse mundo, pautado em sua ética, em seu ensinamento, em seu evangelho, evangelho do grego quer dizer boa nova, a boa notícia, passar, superar e poder avançar. E muitas vezes até com alegria, porque tendo a consciência da necessidade das experiências dolorosas, para que possamos tanto expurgar algo que fizemos no pretérito, como dizem os espíritos, o que nós não encontramos resposta nessa vida, porque está numa vida pretérita, né? Mas não há vítimas, como diz Emmanuel, a gente não sofre por acaso. Então é isso. Nós sabemos, só para a gente relembrar aqui, os tipos de mundos, né, que existem. Os primitivos, que são aqueles mundos onde as primeiras reencarnações, né, dos espíritos, sem beleza, um aspecto rudimentar da própria inteligência, né? A busca pelo alimento, pelo instinto, o instinto sobrepondo, né, a justiça. Aí vem expiações e provas, que é o que nós vivemos, que até mais intelectualizados, mas menos moralizados, nós. Então, o mal ainda sobrepõe o bem, né? O mundo de regeneração vem logo após, que é esse que nós vislumbramos, estamos aí ao despertar dele, né, numa fase de transição, onde já existe uma paz, a ausência do ódio, do egoísmo, da inveja, o bem já prevalece, né? Estamos numa sensação de convalescência, se recuperando, porém ainda há provas a superar. Os mundos felizes ou ditosos, onde só existe o bem, corpos mais sutis, mais belos, mas ainda muito a evoluir em bondade e inteligência. E os celestes e divinos são aqueles habitados pelos espíritos puros, os perfeitos, felicidade completa, né? Ali reinam, de fato, a sabedoria e a bondade. Lembrando que isso é uma questão didática, porque não existe uma delimitação.
uma fronteira entre os mundos, né? Entre um tipo e outro tipo de mundo, existe uma infinidade em situações intermediárias, né? Então, queremos trazer aqui, diante de todos esses mundos, como é que Jesus nos vê, né? Então, lembramos da passagem de Públio Lentulus, quando Jesus vai procurá-lo a pedido de Lívia, através de oração. Lívia pede a recuperação do corpo físico da filha deles, que era doente. E Jesus diz o seguinte para ele: não procuro o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço de meu Pai. Venho atender ao pedido de um coração fervoroso, que era o de Lívia, porque a fé é divina, basta um só dos seus raios para que alterem os panoramas da vida. É quando Jesus diz que vós sois deuses e a gente não acredita em nós mesmos e no que Jesus diz, né? Então ele diz o seguinte: soa para teu destino um momento glorioso, está no teu querer, seguir-me agora ou daqui a milênios. Então é essa a situação nossa, está em nossas mãos. A partir desse momento, né, seguir o modelo guia da humanidade, porque é a bússola, é o roteiro para a nossa paz de espírito, ou adiar, negligenciar, às vezes não por maldade, mas por preguiça, né? E deixar esse tempo passar. E vai se alongar também, proporcionalmente, o nosso sofrimento e a nossa evolução, né? A nossa fatalidade de ser feliz, que é a única fatalidade que existe. Então, Jesus compreende, ele via ali o Públio Lentulus e nos vê como árvores. Ele não nos vê ainda como aquela sementinha que está tentando romper a terra, que está ainda em crescimento, ainda não conseguiu dar fruto, sombra, folhas. Ele já viu o nosso potencial, o que nós vamos ser, né? E essa mesma compaixão nós devemos ter com os demais, com os nossos irmãos. Se a gente lembrar como a gente chega no centro espírita, normalmente é pela dor moral ou física, mas é pela dor. O centro espírita é o que, como qualquer instituição religiosa, um hospital de almas. Então a gente vai lá, recebe tratamento, se recupera, se toca, resolve muitas vezes continuar para também beneficiar outros. E quem são esses outros que chegam? Os mais doentes do que nós. Nós continuamos ainda com as nossas inquietações, as nossas dificuldades. Então, no centro espírita está os menos doentes, cuidando dos mais doentes que estão chegando, né? Porque não há constrangimento por parte de Deus nem de Jesus no que diz respeito à nossa evolução. Pelo contrário, há um perdão incessante, permanente, que é o quê? A reencarnação. Nós, com o benefício da reencarnação, temos a possibilidade da tarefa que não conseguimos terminar nessa, continuar na próxima ou nas próximas. Lembrando que pecado, do grego e do latim, quer dizer tarefa imperfeita, tarefa interrompida, tarefa que eu não aprendi ainda, né? Se começarmos a pensar desse modo e que o próprio Deus e Jesus não nos condena, por que nós vamos nos condenar e às vezes nos paralisar em alguma questão nossa que nós não aceitamos, que nós queremos não ver, que nós nos culpamos, né? Temos que seguir em frente. É assim que o Mestre nos ensinou. Então, esse orbe que nós estamos, o planeta Terra, se a gente pensar na gênese planetária, que está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, até 1938, que é quando o livro é lançado, existiram 2 reuniões de espíritos puros que aconteceram no Sol. A primeira reunião foi justamente logo no início, né?
quando Jesus recebeu aquela nebulosa que se desprendeu do Sol, aquela poeirinha, né, a nebulosa, que Deus entregou em suas mãos augustas e compassivas para formar o mundo. E ele, com colaboradores, arquitetos, biólogos, químicos da espiritualidade, foram testando e evoluindo esse mundo primitivo ainda para poder nos receber. Então, na Terra, tanto houveram os habitantes naturais, mas também houveram aqueles que Jesus recebeu de Capela, da constelação de Cabra, que eram aqueles espíritos empedernidos, recalcitrantes no mal, que estavam impedindo a evolução daquele planeta que já estava mais avançado. Um paralelo com o que nós estamos passando hoje. Então, esses seres que encarnaram tiveram uma reunião com Jesus, onde Jesus prometeu não só estar com eles no dia a dia, mas que viria presencialmente. Os hebreus, Jesus separou em raças adâmicas. Os hebreus eram uma dessas raças que era o povo mais acessível e mais evoluído do ponto de vista religioso. Era um terreno mais fértil. Por isso que Jesus encarna, desce à terra, naquele ambiente ali. O que é que acontece? Esse povo, por conta dessa reunião, viveu no inconsciente deles, esperando o Messias que viria. Então, o Antigo Testamento é todo feito de promessas da vinda desse Messias e de perguntas. E o Novo Testamento são as respostas. É a boa nova, a boa mensagem que vem com a vinda de Jesus, né? Ele não foi reconhecido, nós sabemos disso, houve um grande engano, realmente existiam vários tipos de Messias e se achou que esse Messias, Jesus, seria um Messias das guerras, das armas, que iria, na realidade, libertar o povo hebreu da escravidão, né, de Roma, mas queria submeter outros povos. Então, ele não foi reconhecido, né? Então, esse planeta em que nós viemos, nós somos feitos de tudo que há nele. Na nossa composição, tem a parte animal, tem a parte mineral, tem cálcio, tem tudo que o planeta compõe está no nosso organismo. Tudo que está fora está dentro de nós, no planeta. O que fez essa natureza, né? A ciência diz que houve um Big Bang e apareceu o planeta. Bom, a própria ciência diz o seguinte: todo efeito tem uma causa. Se antes do Big Bang nada existia, então essa causa sendo nada, como é que ela ia fazer algum efeito? Né? Então aí nós já vemos que há algo muito além do que simplesmente uma casualidade. Né? E João, no capítulo 1, versículos 1 a 14, ele diz o seguinte, ele diz que Jesus é o verbo de Deus, né? Fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Isso até confunde um pouco nossos irmãos de outras denominações que acham que Deus é Jesus, porque o próprio Jesus disse assim, ele e Deus eram um só. Mas isso no sentido de estar em comunhão. Né? Então, continuando aqui com João, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nesse sentido. Ele estava no princípio da terra com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória com graça e verdade. Então, o João aí faz o link do Antigo Testamento com o Novo Testamento.
Lá em Evolução dos Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ele diz o seguinte, que cada célula do nosso corpo, cada célula das 50 trilhões, cada uma é um princípio inteligente em evolução. Ou seja, cada um de nós tem vários mundos dentro de nós, né? E ainda que aspectos espirituais nos norteiem, quantas encarnações não sabemos, mas todos nós temos, milhares provavelmente, né? Quem somos nós, né? Quais são esses aspectos, esses antepassados? E o professor, e o Dr. Décio Iandoli, escritor, médico, espírita, né? Ele diz que nós somos como um grande edifício, né? Que mesmo vindo lá do reino mineral, depois do vegetal, depois do animal, nada se perdeu. Nós não deixamos de ser, nós acumulamos. Assim como um prédio de 20 andares continua com seu alicerce. Então, nós estamos completamente integrados com a natureza, né? Bom, mas continuando, esse Messias que foi esperado, né, por eles, muito bem trazido por Mateus. Por quê? Mateus era um evangelista, um dos mais instruídos. Então, ele falava para os judeus, sacerdotes, para aqueles que eram escribas. Né? E aí ele usa até a expressão reino dos céus, em vez de usar como os outros evangelistas, reino de Deus. Por quê? Ele queria o tempo todo, no evangelho dele, provar que Jesus era o Messias, era aquele Messias. Então ele usava termos e fazia citações do Antigo Testamento para provar isso, e que realmente existiam lá. Né? Então, ele, quando usa reino dos céus, porque no Antigo Testamento era como se fosse um sacrilégio falar o nome de Deus. Então se usava Elohim, Yahvé, Jeová, para falar de Deus. Né? Então, Mateus diz o seguinte, lá no capítulo 13, dos versículos 47 a 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins lançam fora. Assim será a consumação dos séculos, ou seja, a separação do joio de trigo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, nós sabemos que isso é uma metáfora, né? Ele quando fala de fornalha de fogo, está falando de sofrimento, das provas que nós teremos que passar. Né? Bom, essa segunda reunião, que foi a vinda de Jesus para trazer a lição moral do Evangelho, nós precisamos lembrar o seguinte, que o amor e as leis de Deus sempre existiram no Antigo Testamento. Não é que não existia, não estava sendo cumprida. Então Jesus vem o quê? Como ele mesmo diz, eu vim para cumprir a lei. Ele dá um novo significado, uma nova leitura, uma nova interpretação. Então, o que é que nós vemos? O Antigo Testamento vem o Novo e explica o Antigo Testamento, assim como vem a doutrina espírita como o Consolador Prometido e explica o Novo Testamento, a Segunda Aliança. Então, do que a gente está falando? Da maturidade da humanidade, que vai recebendo explicações, informações, recebendo mensagem de acordo com o grau de adiantamento. Então, nós podemos dizer que nós já sabemos bastante, que nós estamos numa época do sentimento, de sentir e de praticar de uma vez por todas, né? Isaías foi um dos profetas que mais anunciou a vida do Mestre. Né? Lá no capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará o seu nome Emmanuel.
Emmanuel quer dizer Deus conosco, né? Então, a gente vê aí o tempo todo Jesus sendo anunciado no Antigo Testamento e ele próprio, no Novo Testamento, dizendo quem é. Quando, por exemplo, ele escolhe falar do seu messianato para uma mulher samaritana, assim que está iniciando o seu trabalho. Ele diz o seguinte: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Ele está dizendo que o reino dele não é material, não é do templo material de pedra. E que aquele templo onde o Pai era adorado, o Deus, naquela época, quando chegava a Páscoa, todas as pessoas de todos os vilarejos subiam para Jerusalém. Aí os samaritanos fizeram um templo lá, para eles, menor. E que ele queria dizer o seguinte: olha, nem os judeus estão certos, nem vocês, porque não é disso que eu estou falando, é de um templo espiritual. Pois vós adorais o que não sabeis. Ou seja, estamos equivocados muitas vezes na nossa fé, na nossa forma de adorar, de pedir. Não sabemos pedir, não sabemos agradecer. E a mulher diz o seguinte: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, há de vir e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela tinha o conhecimento da Torá. Que o que é que aconteceu com os samaritanos? Não concordavam mais pela maneira como os judeus anunciavam a Torá, como eles praticavam e como eles interpretavam a Torá. Então, por isso que eles se separaram e viraram inimigos. Aí Jesus diz: mulher, eu sou o Cristo, eu que te falo, eu que falo contigo. Está lá em João capítulo 4, né, dos versículos 4 a 30. E na hora que Jesus também, logo depois, ele vai logo a João Batista para começar seu messianato, né, para ser batizado, para cumprir a lei lá no Jordão, e o João Batista escuta a voz dos céus: esse é o meu filho em que me comprazo, ou seja, em que me alegro, né? Então, está aí o tempo todo a referência e explícito quem é Jesus, né? Onde estão todas as leis gravadas, as leis de Deus? Lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Em nossas consciências. E aí Kardec fica pensando: por que então Jesus é a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, né? E a pergunta é muito simples. Jesus, entre tantos missionários que vieram, que ele próprio mandou, Sócrates, Buda, Gandhi, ele é o mais puro, que está mais em comunhão com Deus. Tudo que ele falou, ele fez. Ele está completamente coerente, a palavra coerente, com o que faz e fala. Tudo o que ele falou, ele exemplificou. Ele não titubeou em nenhum momento, né? Então, o espírito que o animava era o espírito divino, realmente. A ponto de que, não sei se vocês lembram, quando Jesus começa a falar que vai sofrer o holocausto, ele fala de tudo, né? Começa a anunciar o seu calvário. O Simão Pedro, diz que aquilo não vai acontecer porque ele é o Filho de Deus e que eles não vão deixar fazer aquilo com Jesus. E Jesus diz o quê para Pedro? Que Pedro ali está sendo o opositor, o Satanás. Satanás quer dizer aquele que tem uma ideia contrária ao que ele veio para cumprir aquela missão e jamais ele ia abdicar. Era uma questão de dignidade. Então, muito consciente da sua missão, né? Completamente em comunhão com Deus. Então, na nossa consciência, onde estão as leis divinas, o que é que difere um homem do outro? Porque um procura e o outro não. Um reflete e o outro não. Um
segue aquele roteirinho lá da questão 909 de Santo Agostinho. Santo Agostinho responde Kardec: conhece-te a ti mesmo. E dá ali uma maneira prática da gente se melhorar a cada dia. Então, uns buscam através da meditação, da oração, das reflexões, outros não. Isso é o que diferencia, né, o nosso grau de adiantamento, né? Miramês nos traz o seguinte, comentando o Livro dos Espíritos: Jesus é o amor de Deus a se derramar sobre todas as criaturas da Terra, ou seja, igualmente, todos temos as mesmas oportunidades e as que caminham com ela sem um corpo físico, ou seja, há uma população de desencarnados que também está sob custódia, tutelado do Cristo, o governador da Terra. As revelações são constantes, mas pacientes, obedecendo à maturidade das almas, para não violentarem seus sentimentos. Olha a delicadeza. Então, Deus, através da reencarnação, incessantemente nos dá novas oportunidades de terminar o que não conseguimos concluir nessa encarnação, nessa atual reencarnação, né, que nós estamos, sem nos constranger, apenas mandando mensagens, mandando pessoas para o nosso convívio, que possa despertar a nossa alma, né? Então, isso é feito, o reino dos céus de Deus é instalado sem violência, de acordo com a nossa consciência, com a nossa evolução, transformação, com a nossa maturidade, né? Bom, então Jesus, ele é o medianeiro máximo entre nós e Deus. É o máximo que hoje nós podemos aspirar. Não temos nenhuma referência maior que Jesus, que tenha pisado aqui na Terra. É o nosso mestre mesmo, o título que ele aceitou, foi o único título que ele aceitou, ele é o educador de almas, né? E Marcos diz o seguinte, no capítulo 13, 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Segundo o Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, ele disse que nós estamos atrasados no Evangelho por 20 milhões de anos. Então, o Evangelho está muito atualizado, ao contrário do que alguns dizem, né? Bom, e aí Jesus diz o seguinte, lá em João, capítulo 14, né, do versículo 16 a 28, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então vejamos que é sempre uma atualização no sentido da interpretação das palavras do Cristo e relembrando os ensinamentos. Qual é a diferença, então? O grau de maturidade que nós já estamos. Eu lembro agora de Eurípides Barçanufo, quando um dia em sonho desdobra, é levado pelos guias espirituais para uma região verdejante. Lá ele vê um ser de luz que vai se aproximando e ele vai lembrando do Evangelho. Quando chega próximo, ele vê se tratar de Jesus, mas o Cristo está chorando. E ele pergunta, mestre, por que choras? Por acaso é pelos descrentes que há no mundo? E Jesus diz, não, choro por aqueles que conhecem a minha mensagem, mas não as praticam. Então, amigos, nós somos esses que já estamos nesse período, nesse grau de maturidade, que já compreendemos muitas coisas, né, que já sofremos bastante, que conhecemos a mensagem, mas não por maldade, por negligência, por preguiça, deixamos de praticar, assim como Públio Lentulus adiando a nossa felicidade, né? Joana de Ângeles, ela diz uma coisa muito bonita. Ela diz, há nos refolhos da alma, esperando
um estímulo externo, um grãozinho lá dentro para explodir em alta potência de bondade. Então, nós sendo filhos de Deus, nós temos o seu DNA, nós fomos feitos de bondade, mas nós nos afastamos das leis divinas, mas ela não se afasta de nós. Assim como o nosso desafio não é chamar o Cristo para o nosso convívio, é irmos ao encontro do Cristo, porque ele já está com nós. Ele é o amigo de todas as horas. Qual a finalidade de estarmos aqui, o nosso destino? Para onde esse guia quer nos levar? Para a felicidade suprema. Para isso, qual é a felicidade? A da paz de espírito, tão desejada por toda a humanidade, né? Aquela paz que é de quem cumpriu o dever, de quem não tem nada contra o irmão, mesmo que ele tenha contra a gente, né? E qual é o segredo? O segredo está nas coisas materiais. Jesus disse que se nós andássemos conforme o seu evangelho, suas recomendações, ou seja, com foco nas coisas espirituais, em detrimento das materiais, não que devemos de prestar atenção nas coisas materiais, porque estamos no mundo, mas estamos, não somos do mundo, né? Todas as outras serão acrescentadas, é isso que o Cristo promete. Então, por exemplo, se nós estamos hoje no momento de pandemia, como é que nós estamos pedindo? O que estamos pedindo? Estamos pedindo para não pegar o vírus, estamos pedindo para não nos desempregarmos, estamos pedindo para que passe rápido a Covid-19. Por que não estamos pedindo não a ausência da prova, dos obstáculos, dos desafios, e sim a força de espírito, a resignação, a paciência para poder passar? Porque tudo é o como. É como estamos passando. Porque se não aprendermos a lição, não vai adiantar nada a pandemia ter vindo para dar uma chacoalhada na gente. Se passar e a gente voltar ao que era antes, se a gente não tirar o aprendizado, nós só retardamos, assim como Públio Lento, estamos jogando mais para frente. Então, o como é o Jesus Cristo, é a sua moral e ética. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou a maneira de eu chegar, né, até o Pai, até o meu local de descanso, não do ponto de vista de desencarnar e ficar sem fazer nada, mas o descanso da consciência tranquila, leve, né? Para isso precisamos de uma coisa: humildade. Jesus já disse que para ser o maior, você tem que se fazer menor e servir, né? Então, humildade. Porque naquela poesia das bem-aventuranças começa justamente pela humildade. Bem-aventurados humildes. Humildes vem de humus, que é terra, é o alicerce, é a base. Se não passarmos por esse nível, nós não alcançamos as outras bem-aventuranças. Então, é pré-requisito para tudo, né? E coragem é muito importante também, né? O Aristóteles dizia o seguinte, que a coragem é a maior de todas as virtudes, porque ela possibilita todas as outras. Para sermos bons, tem que ter coragem. Para seguir o Cristo, tem que ter coragem. Para sermos corretos, tem que ter coragem, porque nesse mundo nós somos chamados de tolos quando agimos corretamente. Para sermos carinhosos, afetuosos, é preciso ter coragem, porque podem deturpar a nossa afetividade, né? Então, a coragem é preciso. Bom, aí nós lembramos de quem? De André Luiz, no livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier. Quando ele se recupera, ele chega debilitado, né? Nós sabemos. Quando ele desencarna, fica
no umbral, depois vai para o hospital, se recupera. Qual a primeira coisa que ele diz depois disso tudo? Nós sempre estamos focados no temporal, no material. Ele diz que é médico, ele se identifica, ele quer auxiliar, ele quer ajudar, mas ele quer na posição que ele tinha na Terra. O padrão mental ainda não tinha mudado, né? E aí Clarencio dá um trabalho para ele, mas qual o trabalho? Auxiliar os enfermeiros, o que é um choque para ele, né? O ego ali se estremeceu. Mas aí ele diz, né? Ele começava a ser educado, né? Uma maneira de educar ele. Ele diz: vivi no mundo como alguém do mundo. Então, o André Luiz chegou no nosso lar sem as vestes nupciais. O que é isso? Antigamente, lá no Antigo Testamento, aliança significava o casamento do povo com Deus, né? Então, quando fala chegou sem as vestes nupciais, chegou sem haver casado com Deus, chegou sem haver se conectado com Deus, não estava em comunhão, né? Isso são as vestes nupciais que nós falamos, né? Então, Jesus, no final de sua estada aqui, ele começa a chamar os discípulos de amigos. Por quê? Ele mesmo responde, ele disse que já tinha ensinado tudo para eles. Todo o seu conhecimento, todo o seu amor, ele já tinha se dado completamente àqueles discípulos, né? Apóstolos, tantos outros, não foram só os 12. Então, agora eles eram amigos. E é nesse sentido que Jesus é nosso amigo maior, como nós dizemos, né? Nosso irmão maior, porque ele já nos tem trazido tudo. Uma das partes mais bonitas que eu lembro quando Jesus, né? Lá no livro Quando o Amor Veio à Terra, ele, depois de ter ressuscitado, de ter aparecido para os 500 da Galiléia, na estrada de Emaús, ele, através de Paulo de Tarso, convoca uma reunião com os discípulos mais próximos. E em torno de 200, menos Judas, que tinha se suicidado. E eles vão lá para o Monte das Oliveiras encontrar o Cristo. O Cristo ali fala que aquela é a última aparição material dele, ele não iria mais aparecer, apesar de estar com eles. E todos se emocionam, os discípulos, o próprio Jesus, né, em lágrimas. E Jesus diz uma coisa, que nós precisamos lembrar disso diariamente. O espírito mais experiente, né, que já passou na Terra, se nós achamos que já fomos traídos, enganados, Jesus já passou por tudo isso, por todas as experiências. Não tem uma que a gente passe que ele já não tenha passado. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi ignorado, ele foi escarneado. Então não tem uma experiência que o Cristo não tenha passado, que a gente acha que passa, que sofre mais, sofre muito, né? Então ele diz o seguinte, que ele estará conosco até o final, até a consumação dos séculos. Ora, o que quer dizer isso? Nós temos em Jesus o roteiro para uma imortalidade, um roteiro de vida. E ele está nos assessorando pessoalmente. Nós é que não estamos com ele, mas ele está presente, está. O que precisa é nós nos conectarmos. Como é que a gente faz isso? Prece, oração, leituras edificantes. E especialmente enquanto a gente está trabalhando, independente de que tipo de trabalho, se é digno, se a gente está ali presente, está fazendo com seriedade, está fazendo com amor, a gente está em oração. Porque a oração pode ser até um silêncio que a gente está, né? Dependendo do padrão mental que a gente estabeleça. Então, senhores, como mensagem final, fica aqui o convite para nós revivermos
para nós relembrarmos toda a passagem do Cristo aqui na Terra. Como diz Maria de Nazaré, ela diz isso no livro Lírios da Esperança. Ela diz: o Cristo está na Terra, Jesus está na Terra. Ele não está longe, como a gente pensa, inalcançável, porque Ele mesmo que prometeu que estaria conosco. E Ele não abandona as ovelhas do Pai, né? Ele é o bom pastor, como Ele disse, eu sou o bom pastor. Naquela época, o que queria dizer ser o bom pastor? Aquele que amava as ovelhas, aquele que tinha uma relação de afetividade com as ovelhas, que não abandonava, aquele que as ovelhas reconheciam sua voz, só atendiam a voz dele, do bom pastor. Aquele que as ovelhas, quando estavam em perigo, mas o bom pastor se aproximava e acalmava, elas se tranquilizavam. Quando uma das ovelhas se desgarrava, o bom pastor deixava aquelas e ia atrás daquela que tinha fugido, e ele não ralhava com aquela ovelha, ele a trazia nos braços. Então, esse é o bom pastor. E o bom pastor naquela época também não recebia, não era aquele que trabalhava pelo salário. Isso é bem claro, né? Os outros não, mas o bom pastor tinha uma relação de afeto, realmente. Então, que possamos nos sentir como essas pessoas, esses espíritos que estão sob tutela do Cristo, abraçados por Ele. Nesse momento, todos nós possamos sentir o seu calor, o seu amor, a sua luz, para que possamos seguir em paz, seguir persistente. Nada a temer, nada a temer, porque tudo Ele passou e tudo Ele vai nos ajudar a passar. Agradeço pela oportunidade dessa conversa, desse estudo com vocês, que possamos nos fortalecer cada vez mais. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe.